Oi, meus amores! Cheguei para estudar mais um artigo com você e o tema do artigo de hoje vai ser sobre radiofrequência microagulhada. Eu já vou adiantando para vocês que não vai ser, na verdade, um estudo sobre somente um artigo, mas sobre alguns artigos que eu li ao longo de 2 meses para fazer uma aula sobre radiofrequência microagulhada no mestrado. Então fica nesse vídeo que tem muita informação boa sobre essa tecnologia que, para ser sincera, eu nunca trabalhei e tinha estudado muito pouco sobre, então tomara que isso agregue para você também de alguma forma. Bom, então para começo de conversa, o que é a radiofrequência microagulhada? Todo mundo conhece o microagulhamento, que é aquela canetinha que a gente usa muitas vezes no consultório para fazer um bioestímulo de colágeno, só que um bioestímulo de colágeno a nível mais superficial, né, em epiderme, nos pacientes. E eu gosto muito de trabalhar microagulhamento com PDRN, gosto também de trabalhar com mesclas de ácido tranexâmico, ácido cógico, mandélico. Então eu tenho resultados bem interessantes aqui no consultório. Porém, o microagulhamento sozinho é um tratamento que a gente precisa fazer muitas sessões e que ele, infelizmente, entrega um resultado pobre frente à radiofrequência microagulhada. Isso porque a radiofrequência microagulhada, ela tem a junção da lesão térmica que ocorre por causa da radiofrequência, que é um aparelho que a gente tem que ele aumenta a temperatura dos nossos tecidos, e a gente vai ter também as punções que vão serem feitas pelas microagulhinhas do microagulhamento. Então é uma tecnologia que ela tem várias ponteiras, você consegue trocar a questão das agulhas, mas o que vai interferir mesmo é na hora da aplicação, a profundidade que você regular no equipamento. Então eu vou tentar deixar ao longo desse vídeo para vocês alguns exemplos de marcas que a gente tem, de tecnologias, né, que fazem esse microagulhamento, que é muito importante que a gente trabalhe com tecnologias que sejam aprovadas pela Anvisa. Então eu sei que aquele Morpheus 8 é um tipo de radiofrequência microagulhada e que ela é bastante utilizada aqui no Brasil e tem o registro da Anvisa. Então é uma tecnologia que vai ajudar principalmente a tratar não somente pacientes com fototipo de pele baixos, como fototipo 1 e 2, mas a radiofrequência, ela vai ser uma tecnologia que ela vai atingir literalmente a derme. Ela não vai agir de forma tão superficial igual o microagulhamento convencional ou aquele roller, atingindo a epiderme. Então, por a gente ter a questão da lesão térmica, vai ser uma lesão bem direcionada e pontual para aquela região ali que a gente quer atingir, porque o principal objetivo da radiofrequência microagulhada é a gente fazer um bioestímulo de colágeno a nível celular, né? Então aquela lesão que a gente está tendo ali das agulhinhas com o calor faz com que os nossos fibroblastos produzam mais colágeno, e a camada que a gente quer atingir é de derme reticular, porque só para deixar claro para vocês, a gente tem a epiderme, a gente tem a derme papilar, que ela já está mais em contato com a epiderme, e a derme reticular, que é um pouco mais profunda. Então, na hora da gente escolher também a profundidade da agulha, a gente sempre vai optar por escolher uma profundidade de 1 milímetro para cima, porque a espessura da derme, se eu não me engano, ela é de 0,8 milímetros a 1 e pouquinho. Então é importante que a gente utilize uma ponteira que seja pelo menos de 1 milímetro, porque a gente já não vai estar trabalhando mais em epiderme, e sim na derme. Então, quando a gente fala daqueles lasers, por exemplo, de CO2 fracionado, eles são lasers ablativos. O que significa falar que o laser é ablativo? É que ele vai causar uma certa destruição, uma certa regeneração mais profunda ali a nível de epiderme. Então, geralmente a gente tem um uma descamação. E com a radiofrequência, a gente já vai, assim, atingir
principalmente cicatrizes de acne, igual eu vi um vídeo da Virgínia fazendo procedimentos estéticos, tem nem 15 dias isso. E um dos procedimentos que ela fez foi o Morpheus 8, que é a radiofrequência microagulhada, para cicatrizes de acne, e ela fez aqui no pescoço também. Então é interessante pra gente tratar essas linhas finas, pra gente tratar as ruguinhas, cicatriz de acne, a questão das manchas mesmo. Então tem alguns artigos aqui que eu vou tentar também deixar para vocês darem uma olhadinha, que eles fazem um acompanhamento mesmo dos pacientes ao longo de 6 meses com o tratamento de radiofrequência microagulhada, e a gente vê assim um resultado bem legal, bem considerável. Então, para ser sincera para vocês, eu também fiquei com muita vontade de ter essa tecnologia aqui no meu consultório, porque eu acho que esse é algo superior ao que eu já trabalho. Porém, como é uma tecnologia, a gente também tem que trabalhar com segurança, trabalhar sabendo o que a gente está fazendo. Senão, né, se a gente trabalha sem intenção, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Na verdade, chega assim, na intercorrência. Então, sempre que a gente está fazendo alguma injúria para o nosso corpo, o nosso corpo ele vai sentir, vai ter toda aquela cascata de cicatrização acontecendo. Então, a gente tem uma fase que é mais inflamatória, que vai ter liberação de fatores de crescimento, de plaquetas, vai ter ali uma angiogênese iniciando. Aí depois a gente tem o processo de proliferação e maturação, que aí realmente além dos fatores de crescimento sendo liberados, também vai ter o aparecimento dos fibroblastos, dos macrófagos, que vão ser células que o nosso próprio corpo recruta para tentar diminuir ali aquela lesão, e começa também o aparecimento do colágeno tipo 1, que posteriormente, depois de umas 2 semanas, ele vai sendo substituído pelo colágeno tipo 3, que já é uma fase de maior amadurecimento mesmo, que a gente vai tendo na cascata de cicatrização. Então, depois que tudo isso ocorre, a gente tem como resultado novas células de colágeno ali naquela região que a gente fez o procedimento. E a radiofrequência microagulhada, ela é sessão dependente. Então, muitas vezes o paciente não entende isso, e é muito importante que quando você esteja indicando esse tipo de tratamento, você saiba explicar que é um tratamento que ele é feito em sessões. Então, não adianta o paciente querer milagre. Ele tem resultado sim, mas o paciente tem que ser paciente e ir fazendo tanto a questão das sessões, mas também cuidando em casa, principalmente com a questão da proteção solar e da hidratação. Então, só para vocês terem ideia, a radiofrequência microagulhada, ela dentro dos tecidos pode chegar numa temperatura de até 60 a 70 graus. Então, na própria radiofrequência convencional, eu já fiz na região de posterior de perna, e sempre que eu fazia, eu via que a mulher ficava medindo a temperatura, porque a gente tem que tomar cuidado com isso também, para que essa temperatura também não vire uma queimadura para o nosso paciente. Então, quando a gente sabe que é a hora de parar, e nos artigos eles também falam disso, quando existe a presença de endpoint. Endpoint é quando a gente vê que toda a pele do paciente está com aquele eritema, tá avermelhada, mas também você não precisa fazer o procedimento para o paciente sair sangrando, tá? Muitas vezes as pessoas acham, inclusive eu já tive uma paciente que achou que eu tinha feito um microagulhamento de forma incorreta, porque ela não saiu sangrando aqui no meu consultório, e a amiga dela já tinha feito com outro profissional e saiu. Mas, meus amores, a injúria, ela não precisa ser a ponto de machucar, porque o nosso corpo ele é esperto o suficiente para produzir colágeno até numa lesão baixíssima. Então, radiofrequência microagulhada também foi estudada para rosácea, e teve uma paciente que eles fizeram aquele teste Visia Red Zone, que é como se fosse uma antera 3D, e eles realmente perceberam a melhora. Inclusive, eu tô com isso aqui na minha frente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha, aqui tá mais avermelhado e aqui já não tá tanto, porque esse processo de angiogênese melhora a circulação e a questão da oxigenação dos tecidos.
Então é isso, meus amores. Tinha mais coisa para falar. Tinha um outro artigo também muito interessante que eles fizeram sobre a região periorbital, mas meu tempo tá acabando. Vou deixar tudo que eu consegui aqui para vocês. Eu espero que tenha contribuído para alguma coisa aí no conhecimento de vocês. Um beijo e até a próxima.